Hora da gente receber Roberto Dumas, economista e professor do INSPER. Sempre muito bom recebê-lo aqui na nossa programação. Dumas, bem-vindo. Obrigado, Paula. Um prazer estar com você novamente. Obrigada. Dumas, quero repercutir contigo, tentando entender um pouco mais da tua leitura, considerando todo o contexto global dessas disputas comerciais, essas recentes medidas, inclusive até vistas mais protecionistas, adotadas pelo Brasil, também sendo estudada agora pelos Estados Unidos em relação à taxação ao aço chinês. Entender como que você avalia o impacto destas políticas nessa dinâmica aí do comércio internacional, de produtos siderúrgicos, especialmente considerando toda essa interação entre essas economias. Veja, Paula, eu entendo que não vai parar por aí o que a gente pode dizer, esses trade frictions, essa colocação de taxa de importação. Por quê? O que está acontecendo na economia chinesa? A gente já até comentou algumas vezes aqui. A economia chinesa está com problema de falta de demanda. Por causa do setor de ativos imobiliários, real estate, que o próprio Xi Jinping quis desinflar a bolha a partir de 2020, porque essa bolha ela acabou sendo inflada a partir de 2009, quando Hu Jintao, antes de Xi Jinping, fez uma política fiscal expansionista da ordem mais ou menos de 600 ou 700 bilhões de dólares para endereçar o problema que estava abatendo da crise de 2008 da subprime. Essa política fiscal expansionista visou muito mais ativo imobiliário e infraestrutura. Então, você acabou inflando uma bolha de ativo imobiliário. E outra, o chinês, ou melhor, a economia chinesa tem um balanço de pagamentos, a conta capital, que tem investimento direto, investimento em portfólio, empréstimos e financiamento, ela é parcialmente fechada. Então, o chinês compra casa, 60% da poupança do chinês está investido em casa e o restante também em bolsa e um pouco em banco. Só que banco não é muito, porque o governo utiliza o que a gente chama de repressão financeira. Ele subsidia o capital para aumentar a produção. Aonde eu quero chegar? Como o Xi Jinping, próprio ele mesmo, quis desinflar essa bolha, e do jeito que ele está fazendo um crackdown nas empresas privadas, e o que ele fez com o lockdown, que foi draconiano por causa da pandemia, etc., a população agora está receosa em comprar casa. Porque Xi Jinping falou, casa não é para especular, é para morar. Dois, Xi Jinping está entrando com tudo na vida privada dos chineses e nas empresas privadas, que a gente vai falar aqui, o negócio do TikTok, do ByteDance, que ele também entrou. Então o chinês fala, olha, eu não vou comprar casa. Quando você fala não vai comprar casa, a deflação dos ativos acaba piorando, eu postergo a compra mais ainda. Aí a economia chinesa não cresce como deveria. E os bancos e a própria política econômica do governo chinês falou, olha, já que não é mais para estimular o real estate, o ativo imobiliário, vamos estimular indústria. Só que ao estimular a indústria, você não tem demanda interna suficiente. Então, o que o governo fez? Vamos exportar esse excedente. A hora que você exporta esse excedente, por exemplo, o que a gente vê na rua hoje em dia? Antigamente, você via um carro da Tesla ou um carro elétrico, você até tirava foto. Hoje, um Build Your Dreams tem mais na rua do que Corolla. Ou seja, então a China está exportando esse excedente com tudo, porque ele achou um mecanismo de crescimento, não vai ser mais o real estate, vai ser indústria, mas a minha produção industrial, não só de carro, painel solar, semicondutores, acaba exportando, e aí já era mais ou menos esperado, inclusive até a Alemanha, querem exportar para a Alemanha os carros, já é mais ou menos esperado que o mundo, ou seja, os países, comecem a colocar restrições às exportações chinesas, porque o modelo de crescimento, apesar de voltar a querer mais para o consumo, nesse meio tempo a desinflada da bolha do real estate, o mercado, ou melhor, a economia chinesa começou a querer mais ainda exportar demanda para fora do seu país e garantir um crescimento de 5%. Por isso que, apesar
do furo da bolha, você vê o PMI acima de 50. Só que eu não compro. Olha, eu não compro meu PMI acima de 50, vamos enfiar em outros países. Outros países, nós sabemos que, veja, aqui eu sou o primeiro a advogar um livre comércio. Mas livre comércio, você não pode usar dumping. Você não pode utilizar do que a gente chama de distorções de fatores. E se você me permite, eu já estou até me estendendo demais, a China utiliza distorções de fatores. Quais delas? Por exemplo, o câmbio, o renminbi, o Chinese Yuan, o Yuan chinês, era 8,7 renminbi, moeda do povo, por dólar, em 1997. Hoje, se eu não me engano, deve estar uns 7,3. Meu Deus, como é que o câmbio cai de 8,7, ele aprecia, de 8,7 para 7,3 e o governo acumula 4 trilhões de dólares de reserva internacional? Agora 3 trilhões. Ora, se esse 4 trilhões entrasse numa economia, mesmo que fosse chinesa, o câmbio cairia para 3. Então, primeiro, o câmbio é manipulado. Segundo, existe uma coisa chamada repressão financeira. O governo deliberadamente fecha a conta capital e subsidia a taxa de juros para impulsionar a produção. Por isso que tem o desenvolvimento dos shadow banks. Ou seja, a população aprendeu, semelhante dos Estados Unidos, os CDOs e o Mortgage-Backed Security, a China vem Wealth Management Products. Off balance, tira dos balanços dos bancos. Outra, terras. Quando o Deng Xiaoping entrou no poder, ele deu terras, ou melhor, deu não, uso capião, para a população da zona rural. Só que os governantes das províncias, eles são avaliados por Beijing de acordo com a capacidade de bombar o PIB. Então, eles compram essas terras a um preço abaixo de mercado. Por que você compra abaixo de mercado? Porque eu obrigo você a me vender. Então, estou tirando renda da população e, ao comprar mais barato, eu estou favorecendo a entrada de plantas manufatureiras no meu lugar. Olha como tudo isso daqui é subsidiado. Outra, até 2012, 2013, veja, que a gente sempre fala aqui, salário não importa, o que importa é o custo unitário do trabalho. O salário chinês sempre subiu, mas até 2013 e agora está subindo menos que a produtividade. Ou seja, você está fazendo de tudo para voltar a ser um polo exportador, utilizando práticas mercantilistas que o povo não está contente. Energia subsidiada, meio ambiente, 80% da eletricidade é por termoelétrica e a maior parte por carvão. Então, você não respeita o meio ambiente, subsidia a energia, manipula o câmbio, subsidia a taxa de juros, tira a terra, compra a terra por um valor menor, ou seja, você não está fazendo um livre comércio como você havíamos concordado quando você entrou na Organização Mundial do Comércio. É isso que o mundo começa a reclamar. Fala, você quer entrar num fair game ou não? Isso não é um fair play. Se não é um fair play, meto justamente uma tarifa em cima de você. Veja, se a gente falar um fair play, usa a Alemanha. A Alemanha aumenta o salário e ela paga exatamente aquilo que o alemão merece. O salário sobe porque a produtividade sobe. Então, ele tem um fair play, coisa que a China não está. Aliás, não está não, né? Desde que ela entrou na OMC, ela pratica essas distorções de fatores. E se você pegar e contabilizar essas distorções de fatores e colocar num gráfico, você vê que é praticamente uma correlação quase positiva com o superávit da conta corrente do balanço de pagamentos da China, Paulo. Muito boa explicação, viu, Du? Mas, inclusive, eu quero ver já com ele, está aqui na nossa tela, Vandique Silveira também, para a nossa conversa. Vandique, também quero ouvir a sua opinião em relação a este tema, né? Sobre este aumento, inclusive, da taxação ali para o aço chinês. Olá, Dumas, bom dia, é um prazer vê-lo. É uma honra, sempre fazendo um trabalho, a honra é escutar você, ver essa análise tão profunda que nos brinda todas as quintas-feiras. Eu estou totalmente de acordo com a posição
do Dumas com relação à China, porque o livre comércio ele precisa respeitar certas regras. Quando você tem uma overcapacity, né, uma capacidade além da capacidade dessa produção ser assumida, ser retida pela população, que por muitos anos teve os seus vencimentos, seus salários, o wage price muito reduzido, ainda que tenha crescido muito, e o dinheiro na China sempre foi investido em real estate, né, no mercado imobiliário, cerca de 70% do net worth, né, que eu diria o patrimônio líquido das famílias está no setor imobiliário. Quando esse setor implodiu há 2 anos atrás e os preços dos imóveis começaram a cair e muitas famílias tinham se alavancado em 3, 4, 5 casas, né, com taxas praticamente negativas de juro, convidando essas pessoas, e uma iliquidez no mercado acionário chinês, né, nas bolsas chinesas, que perderam nos últimos 2 anos cerca de 6 trilhões de dólares. É maior, a perda da China em dólar é maior do que todas as economias que vêm depois da China. Quer dizer, é muito sério isso. Isso mostra que a tentativa do governo chinês de botar a mão no mercado, de direcionar, de planejar o mercado, ela falhou, né? Ele abandonou o livre mercado e, com isso, fizeram investimentos nessa overcapacity, nessa produção principalmente de carros, principalmente de aço, porque existia uma demanda para a construção civil, que era uma fajutagem, né? Era uma maneira que essas províncias tinham de conseguir bombar o PIB de muito curto prazo, e olha que durou muito tempo, né? Durou mais de 10 anos esse crescimento vertiginoso, né? Muito acelerado em função de expansão de atividades na construção civil que construíram cidades fantasmas. Então toda essa demanda para o aço estava lá. É a mesma coisa com painéis solares e com automóveis. O que a gente vê? Altofornos de aço, você não pode parar de produzir, senão ele solidifica. Então, o que aconteceu? Produziram as chapas de aço, as esferas de aço, as hastes de aço, e isso tem se acumulado. Então, a maneira que a China se viu, né, forçada a tentar se desaver e ganhar alguma coisa com isso, uma vez que a demanda interna ela é inexistente, foi pegar e vender a preços, inclusive, abaixo do custo de produção, que é conhecido como dumping. E isso tem criado distorções gigantescas em mercados como o Brasil, como os Estados Unidos e a União Europeia. União Europeia e Estados Unidos têm condição muito mais assertiva de impor tarifas e impedir que a entrada de automóveis, a entrada de aço, de diversos tipos de aço, né, entrem nas suas regiões econômicas de uma maneira que afete muito a competitividade local. Já outros países menos desenvolvidos, né, não têm condição inclusive condição política, de dizer não à China. O Brasil está nesse pedaço no meio do caminho. Nós temos uma produção grande de aço no Brasil, mas a demanda por aço chinês, se eu não me engano, triplicou no último ano e meio. A China exportou no último ano 95 milhões de toneladas. Quer dizer, então a gente vê que existe de fato uma distorção que tem a ver com o modelo, né, de mercado chinês, que é um modelo de mercado que o mercado é determinado pelo governo. Existem algumas, né, semelhanças com o mercado, mas o dirigismo força com que investimentos maciços sejam feitos em certas indústrias, e quando essas indústrias falham, né, por falha governamental, não por falha de mercado, o que acontece? O governo ajuda essas empresas, cuja maioria delas tem participação grande do governo, né, em termos acionários, etc., para exportar isso, para evitar um mal maior na China. E é isso que a gente está vivendo na China hoje. A China não tem um problema conjuntural. Eu já disse isso diversas vezes aqui, eu volto a dizer. A China tem um problema absolutamente estrutural e ela precisa decidir quem ela quer ser.
como ela quer ser. Se ela quer ser um país autoritário de economia comandada, planejada, ou se ela quer ser uma economia de mercado. Não existe a possibilidade de uma economia de mercado ser um país autoritário e um país com um mandatário que determina tudo, inclusive o direcionamento de investimento. Isso não é mercado. Para ser mercado, precisa existir oportunidades da democracia surgir. Se a democracia surgir, o Xi Jinping cai e acaba o Partido Comunista Chinês. Não acredito que é isso que ele vai fazer e ele tem mostrado exatamente o contrário dessa direção. Portanto, a gente não vai ver uma evolução de mercados, né, livres na China. E o que vai acontecer com isso? Dinheiro revertido para atividades de preferência do governo chinês, muito parecido com o que foi implantado no Brasil durante a presidência da Dilma e o que estamos tentando fazer agora, que é essa ideia de capitalismo governamental, né? O capitalismo dirigista, que é uma coisa que a gente sabe que é a nova matriz econômica, que não tem como dar certo. Não é eficiente e perde, apesar de poder crescer muito num curto espaço de tempo, como o Brasil cresceu no milagre econômico, a China também cresceu, mas tem a data para o encontro com a realidade. E essa conjuntura que nós vivemos hoje é o encontro com a realidade na China. Roberto Dumas, prazer falar contigo. Felipe Nascimento agora. A gente está na nossa reta final aqui, mas eu queria abordar um pouco mais sobre a história do TikTok, que você muito bem comentou e levantou essa lebre na primeira resposta. Biden assinando a legislação que pode banir o TikTok, faz algumas imposições para a companhia. Dois tópicos que eu queria saber rapidinho contigo. Primeiro, é eleitoral uma medida dessa por parte do presidente americano, né, justamente, ou traz impactos eleitorais, né, já que a maior população de jovem está atrelada aí ao TikTok. E a segunda consequência, né, a China aceitaria passivamente uma definição, uma decisão como essa? Veja, se a gente pensar em termos de eleição, o Biden está fazendo isso, mas você tem vários milhões de usuários do TikTok. Quem que vai competir com... Provavelmente vai ser Trump e Biden. Se o Biden não fizer e o Trump ganhar, o Trump vai fazer. Então o Trump provavelmente ele deve estar falando, olha, eu vou aplaudir você tirar o ByteDance como o controlador do TikTok. Porque segundo quem analisa a segurança nacional, o TikTok tem informações pessoais, de surveillance, etc., de capacidade de reconhecimento facial, que o governo norte-americano já proibiu, inclusive, nas agências governamentais. Então, eu não acho que isso vai ter um impacto na eleição, do sentido, olha, vou votar em Trump, porque Trump não vai fazer isso. Muito pelo contrário, Trump vai fazer pior. Ele já falou, a brincadeira com ele não é nem contra a corrente e balança comercial, a brincadeira com ele é China. Ele falou, se ele ganhar, ele vai aumentar a tarifa, que está na média agora de 21%, na média, para 61%. Claro que ele não vai chegar a tarifar os iPhones que são assembled in China, mas carro ele vai tarifar, e ele já falou isso. Então eu não vejo que o Biden vai perder eleitores, porque Trump vai ficar na mesma tocada. Mas é aquela coisa, o ByteDance é uma empresa privada. Só que o ByteDance tomou um crackdown do Xi Jinping em 2021, como Alibaba, Tencent, Didi, Meituan. Ou seja, essas empresas privadas que tomaram o crackdown, por exemplo, Alibaba, o Jack Ma, ninguém ouve mais falar do Jack Ma. Onde ele está? Ele era praticamente um rockstar, ele era o cara do momento. Só que ele brigou com a CVM da China, do China Security Regulatory Commission, ou seja, errou drasticamente. Agora ele está dando aula no Japão. Você vê, ele sumiu do mapa na China. E o Xi Jinping está colocando, como comentamos aqui, até
gente do Partido Comunista Chinês no conselho de administração e na diretoria de empresas privadas. Ou seja, o intervencionismo está muito maior com Xi Jinping desde 1979, quando você tinha lá Deng Xiaoping, que era uma outra coisa, mas vamos pensar, desde Jiang Zemin, 1989 e 1991. Eu nunca vi um intervencionismo tão grande e tão aberto de Xi Jinping. Como o Van Dijk falou, olha, o dirigismo é tão grande que a população também fala, eu não vou colocar meu dinheiro numa casa, ou eventualmente qualquer que seja, se o próprio governo está se metendo na vida privada das pessoas e na vida privada das empresas. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, não vejo um impacto na eleição você banir o TikTok, posto que os dois principais candidatos devem pensar da mesma maneira. Perfeito. E só rapidinho, Dumas, retaliação de China, vem ou não vem? Não há a menor dúvida, deve vir de alguma maneira. Como você teve, por exemplo, se você pegar o gráfico da evolução das tarifas que Trump fazia em relação às exportações chinesas, você vê que a retaliação era praticamente no mesmo montante. Então, você pega o gráfico lá, a China tem na média, uma retaliação de importações norte-americanas de 22%, os Estados Unidos de 21%. Então, vão devolver na mesma moeda. Perfeito. Não há a menor dúvida. O mundo está mais complicado em relação a comércio global. Perfeito. Dumas, agradeço muito sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo tempo, por estar aqui conosco. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Paula, Van Dijk, Felipe. Um abraço para vocês e até semana que vem.